Boa tarde a todos. Já é de praxe da nossa casa, a cada mês de março, final do mês, nós iniciamos uma campanha que nós chamamos de uma campanha anual e diante de todas as campanhas materiais que a gente faz, né, a gente pede aqui, pede ali, né, e pede leite, e pede auxílio, e pede... Nós buscamos agora, no mês de março, alguma coisa que possa nos direcionar e que fique fazendo parte do nosso psiquismo durante todo um ano, desenvolver alguma capacidade, né? Nos ajudando a melhor viver. Nós chamamos normalmente de uma campanha moral, né? E logicamente que não tem o cunho de moralidade nenhum, né? Mas o cunho do que a doutrina espírita traz para nós, do que ela entende, né? Os espíritos entendem do que seja moral, como a regra do bem proceder, né? Então é algo que pode nos ajudar a proceder melhor diante de nós mesmos, diante da vida. E esse ano, né, nós estamos trazendo o convite a todos aqueles que frequentam a nossa casa a buscarmos desenvolver ou construir confiança, né? Confiança, aquela confiança absoluta, né? A confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, todo esse sentimento e toda essa postura, porque a confiança é muito mais uma postura do que propriamente um sentimento, né? Pode nos ajudar a combater, né? Muitas vezes, exatamente como Emmanuel nos coloca, dardos invisíveis, inflamados, né? Que nós estamos vivendo diante da circunstância desse momento evolutivo, né? É um momento de dificuldades, é um momento em que a espiritualidade nos coloca, né, frente à possibilidade de modificar este mundo, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o nosso coração, não sei se está aceitando muito, né? Porque nós somos imediatistas e nós queremos que isso ocorra amanhã. E diante daquilo, né, que nós estamos vivendo, não estou falando da nossa cidade, eu não estou falando individualmente da vida de cada um de nós estamos falando de um momento da Terra, né? Um momento em que nós vamos vendo as convulsões, sombras intensas aparecendo, as nossas próprias sombras também surgindo, porque de alguma maneira nós estamos mais próximos, né, de um entendimento de sermos filhos da luz. Então a gente vai compreendendo um pouco mais daquilo que são as dificuldades íntimas que cada um de nós carrega, não porque somos maus ou porque não trabalhamos, mas estamos no momento, e o momento é esse, né? É um momento de provas, é um momento em que a gente precisa dar testemunhos, desde que já temos, de alguma maneira, toda uma informação capaz de nos ajudar a vivenciarmos este momento. E nem sempre a gente está conseguindo, né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando bate aquela angústia, bate aquela dúvida, né? Bate aquele sentimento de perplexidade diante de tudo aquilo que a gente vai vendo, né? De todas as esperanças que nós vamos construindo dia a dia, né? De que vai mudar, de que vai acontecer, e parece que de alguma maneira nem sempre nós estamos, né, no tempo certo dos acontecimentos. E muitas vezes a confiança, ela sofre um arranhozinho, né? Um arranhozinho, vou dizer que não acaba, mas sofre um arranhozinho, né? Então nós pensamos em trazer essa reflexão, né, sobre o que a doutrina espírita tem, o que ela traz para nós, né? Quais são os pontos doutrinários que possam nos ajudar a vivenciar todo este momento, né, de uma maneira mais serena, uma maneira mais produtiva, não só para nós individualmente, como para a sociedade como um todo, né? Porque nós não podemos, né, nos distanciar daquele cenário em que nós estamos
inseridos, né? Ele faz parte da nossa necessidade, né? Daquilo que é a nossa vivência, e nós não podemos nos desligar dele, porque ele promove, inclusive, aquilo que é a necessidade individual de cada um de nós. De alguma maneira, este ano, né, março, final, caiu exatamente na semana que é trazida pela humanidade como a Semana Santa, né? Aquela em que nós acompanhamos um sofrimento absurdo, né, daquele que trouxe uma mensagem de paz, de amor, de acolhimento, de entendimento, né? Mas tem uma simbologia nessa história que me parece que é extremamente bonita, porque amanhã é o dia em que nós celebraremos, né, a ressurreição, celebramos a vida, né? Nós outro dia estávamos com um companheiro aqui na casa que tem trazido algumas reflexões importantes para nós, né? E ele trouxe justamente uma palavra, né, que me tocou profundamente, né? E ele dizia o seguinte, dentro de um texto de um livro que se chama Teologia Negra, ele dizia que a ressurreição de Cristo é a manifestação de que a opressão não derrota Deus, senão que Deus a transforma em possibilidades de liberdade. Gente, eu trouxe isso por quê? Né? Porque é do meu entendimento, tá? Da minha postura, da tudo aquilo que a doutrina espírita tem me ajudado a olhar, a olhar a vida, a olhar esse momento, né, como sendo basicamente um momento de possibilidade de libertação. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, diante daquilo que Jesus trouxe para nós, daquilo que ele trouxe como a ideia do reino de Deus, a ideia de um pai amoroso, né? Naquela época, os judeus, os israelitas, eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Eles tinham uma infinidade de nomes para se relacionar com a divindade, né? E a grande maioria deles era Yahvé e alguns outros que eram também trazidos. E Jesus então traz, né? Ele se relaciona com o Pai de uma maneira que é a maneira mais linda, que é aquela maneira é o paizinho, é o pai amoroso, né? Que significa, que é o significado da palavra, né, em aramaico, Abba. E ele fala Abba, né? Ele se relaciona com o Pai de uma outra maneira. Ele traz para nós uma visão de um Deus, que é um Deus de amor. Embora nós até ali, aquele momento, tivéssemos construindo uma ideia ainda, né, dentro da possibilidade da nossa época, não tem como a gente ir além daquilo que é a construção individual de cada um de nós, né? Da construção do momento histórico em que aquilo ocorreu, em que as questões vão ocorrendo. Isso é sempre muito importante que nós possamos olhar, né, tudo aquilo que vai se estabelecendo dentro de um momento histórico da humanidade, que vai refletir exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós já construímos, aonde nós conseguimos chegar dentro do processo que nos cabe, no processo de evolução, para que nós possamos construir a felicidade plena, né? Então, naquele momento, né, em que vinha ainda um Deus vingativo, um Deus com todas as características humanas, né? Quando nós pegamos e começamos a ter um pouco de intimidade, pouco, digo a vocês, com Bíblia, com os Salmos ou com os reis, né? A gente vai se assustando, inclusive, da forma como nós, né, trazíamos Deus, entendíamos essa divindade, esse Deus único, que era um Deus único não para a humanidade, mas era um Deus único para aquele grupo simplesmente, e foi Paulo, né, que entendeu que era um Deus, né, para toda a humanidade, né, que era uma mensagem não só para Israel, mas uma mensagem para os filhos de Deus, como toda a humanidade.
Então, a gente vai percebendo quando Jesus traz essa ideia, né? Essa coisa do reino, esse reino que não é um reino exterior, que não é um momento de vida, né? Que não é para se colocar diante das outras sociedades como um vencedor, mas é um vencedor de si mesmo, é o vencedor das nossas dificuldades, é o reino que se estabelece portas adentro de nossa alma, né? Trabalhando em nós toda uma possibilidade de serenidade diante das circunstâncias. Que a gente não ficasse aflito, né? Porque ele coloca ali a questão, né, de quem nós somos, e isso, principalmente a doutrina espírita, nos ajuda profundamente a entender quem nós somos. Qual é o propósito da nossa vida? Né? De alguma maneira, a gente traz essa ideia de reencarnação já há algum tempo, e alguns outros segmentos filosóficos também se colocam com relação à reencarnação. Né? Nós temos ideias que são pagamento de dívidas, né? Aquela coisa pesada de um karma que vai nos consumir. Nossa, a doutrina espírita bota isso abaixo, ó, acaba com isso. É possibilidade de regeneração, é abertura, é possibilidade de libertação. E isso fica muito, muito próximo do nosso entendimento quando nós olhamos e buscamos o Evangelho de Jesus, os Evangelhos, com o olhar das premissas que a doutrina espírita nos dá. Nosso Evangelho passa a ser também um convite à libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E nos libertará de quê? Nos libertará de nós mesmos. Não é uma libertação, né, momentânea, de um momento que... Não, é uma libertação que há de construir em nós uma possibilidade de serenidade, de postura de filhos de Deus, com direito à felicidade, com direito a uma construção de alegria. Isso muda, né, para cada um de nós, isso pode vir a mudar quando nós nos apropriamos disso, né? E quando eu digo apropriar, não é porque o outro falou, é porque eu me apropriei. Eu entendi. Eu busquei compreender. E isso fez sentido para mim. E esse sentido me ajuda a buscar uma outra forma de caminhar. Quem somos nós? Somos espíritos em evolução. A gente diz, eu sou espírito. Meu Deus, o que significa isso? Né? Dentro desse propósito, somos espíritos, ora encarnados, mas temos uma vida, né? Uma vida. Hermínio Miranda tem uma frase que eu acho linda num dos livros dele, em que ele diz que nós estamos ora encarnados, ora desencarnados, sem nunca sair da vida. No momento em que a vida se estabelece para nós, estando nós encarnados ou desencarnados, ela tem sempre uma continuidade. Então, hoje a doutrina espírita, inclusive, nos dá a perceber toda a possibilidade de nós desencarnados, né, continuarmos um processo de conhecimento, de entendimento, de crescimento. Mas nesse momento evolutivo, é preciso que seja aqui, que a gente possa dar os testemunhos e as provas necessárias, não para que Deus nos recompense, não, não é. É para que nós tenhamos a confiança em nós, que nós possamos nos liberar intimamente das dores, dos arrependimentos, das ações que nós tivemos no passado, porque desconhecíamos muitas vezes, porque ainda não tínhamos a postura necessária para manter, né, uma integridade, pelo medo, muitas vezes, que se estabelecia em nós. Não é para que Deus conhece, para Deus não pode ter surpresas.
Ele não vai se surpreender conosco nunca, ele conhece perfeitamente cada um de nós. A lei, por que ele conhece? Porque a lei age individualmente sobre cada um de nós. Ela tem uma característica, né, que para mim é fantástica, que nós só nos cobramos naquilo que conhecemos pela intenção e o nível evolutivo de conhecimento que a gente tem. Tanto que tem uma palavra de um amigo espiritual, há muito tempo atrás, né, que me parece que uma vez conversando e trazendo uma mensagem para nós, ele fez uma colocação que me tocou muito, né? Ele falava o seguinte: não analise teus atos antigos com a consciência de hoje. Não cobre teus atos antigos com a consciência de hoje. Isso é muito importante, né? Porque essa consciência é que vai determinar para nós os arrependimentos, os remorsos, né? E a necessidade que muitas vezes nós temos de nos inserir em determinados grupos para rever as nossas posturas, para que elas possam cada vez mais estarem alinhadas com as leis de Deus. Quem somos nós? Espíritos em evolução. André Luiz coloca: experimentando a vida e por ela sendo experimentados há milênios. Desde os processos primeiros do desenvolvimento da nossa inteligência, do princípio espiritual, né, até que pudéssemos hoje estar na condição, estagiando na condição de humanidade, né, no entendimento um pouco mais claro da nossa própria realidade, daquilo que são as nossas necessidades, né. Desta maneira, hoje nós vivemos num mundo que nós construímos para nós. Isso Leon Denis fala com muita clareza e muita beleza no problema do ser e destino e a dor. Vivemos na sociedade que construímos com as nossas ações ou com as nossas omissões. Isso é sério da gente pensar, né? Quais são as ações que eu estou... E quando eu digo sociedade, né, pode ser a sociedade grande, a sociedade que a gente tem ideia, mas pode ser também o grupo social pequeno que nós vivemos, né, no nosso lar, naqueles que conosco hoje dividem, né, o caminhar, e que muitas vezes são as nossas sustentações, outras vezes são as cobranças infinitas que nos são trazidas, né, que nos são impostas, porque é nosso. Porque é consequência das nossas ações. Aí a gente pensa nisso como sendo um castigo de Deus. Como castigo? Castigo nada mais é o que eu sinto. Deus não castiga. Deus me dá a oportunidade de refazer, né? Todo o sofrimento é consequência. É consequência de ações, de ideias equivocadas, de posturas que nós assumimos nos mais diferentes círculos evolutivos em que nós estivemos estagiando. Nas mais diversas sociedades, nas mais diversas sociedades, nos mais diversos povos, né? Nas mais diversas posições sociais, construindo valores e crenças, e certamente valores e crenças que estavam dentro do contexto de cada época. Quando nós retornamos numa outra época, um trabalho consciente de ser feito porque a gente traz, né, ideias inatas, posturas que muitas vezes elas surgem sem que a gente imagine de onde veio. E aí é hora da gente repensar. Isto hoje, esta ideia, essa postura está de acordo com o que eu já vejo além? Se não está, é hora de modificar. Esse é o movimento da vida.
É o propósito maior da reencarnação. Vocês podem ir lá e no mundo maior, quando André Luiz nos fala, né, da casa mental, em que ele lindamente, ele faz um trabalho lindo, falando do cérebro inicial, aquele que é exatamente o repositório de todos os movimentos e vivências instintivas, de tudo aquilo que a gente coloca. Mas o momento atual é de reflexão, é de movimento, é de esforço para renovação. Então, o que é antigo, o que vem. E na hora que vem, a gente diz, mas não está mais de acordo com aquilo que eu estou buscando entender e eu estou buscando relacionar para a minha vida. Fora esse ponto, que outros pontos, né? Esse ponto que é fundamental, quem eu sou, o que eu vivo é a minha necessidade. Questões do Livro dos Espíritos, de escolha das provas, elas são absolutamente claras a resposta que os Espíritos trazem para nós. Tudo é consequência dos nossos atos. São escolhas que nós fazemos, escolhas conscientes ou não, que vão determinando aquilo que é a nossa necessidade, sempre com um propósito de que a gente possa vencer. O propósito não é nunca de derrubar. Deus não faz pegadinha para a gente. Não está na lei de Deus fazer pegadinha para nós. Sempre que algo me ocorre, é porque há a possibilidade de vencer aquela circunstância. E aí, quando eu tenho este dado, né, internalizado, é hora da gente dizer e confiar que a gente pode. Eu posso vencer. Eu posso vencer todas aquelas dificuldades, né? Eu tenho capacidade, porque se me chegou, é porque eu posso. E aí a gente busca também na doutrina espírita o que pode me ajudar neste momento. E aí nós temos fantasticamente, lindamente, todo um trabalho que está em 2 momentos no Livro dos Espíritos. É a proteção, anjos da guarda, protetores e a missão dos espíritos. Gente, eles se conjugam, essas 2 realidades, esses 2 momentos que o estudo do Livro dos Espíritos nos traz, tanto no momento que estabelece e que nos apresenta essa possibilidade. Quem são os nossos protetores? São aqueles com quem nós construímos afeição no nosso passado, na maioria das vezes. Quem é o nosso anjo de guarda? É um espírito numa envergadura espiritual capaz de perceber as necessidades de cada um de nós, muito além daquilo que nós percebemos. O protetor, né? Aquele que é o que está mais próximo, eu diria, de nós, né? É aquele que... Porque existe na lei de Deus algo que é uma hierarquia. Não adianta você querer vir diretamente com alguém que traz um pensamento muito fora do meu, porque eu não vou assumir. Nós não vamos assumir. Nós só podemos assumir de acordo com aquilo que a nossa capacidade tem de registrar. Se vem fora, a gente rejeita. Então, o protetor, embora não com certeza que é um espírito, né, que já tem conquistas muito maiores do que as nossas, que tem uma percepção de um conjunto, né, muito maior do que o nosso, ele está abaixo daquele que é anjo da guarda, a quem ele também se reporta para definir para nós. E tem uma outra questão que eu acho que é interessante da gente refletir em relação aos protetores, né? É que, na realidade, o papel deles é o papel
de pai, eu não gosto quando eu digo pai, falo Deus é pai, porque a gente tem uma ideia de pai às vezes tão confusa, né? A gente ainda, pai como humano, ainda nem sempre consegue, né? É ter todas aquelas atitudes, mas vamos, vocês estão me entendendo. É aquele que promove, busca, o papel do pai humano é esse. Nem sempre a gente consegue fazer, né? Nem sempre, mas o papel é esse. É de promover, é ajudar, é sustentar, é trazer ideias. Não é viver por nós, nem tirar da nossa vida aquilo que seja a circunstância que poderá promover a nossa liberdade. E a gente gostaria muito que fosse assim, né? E o movimento espírita, quantas vezes a gente escuta umas bobagens desse tipo? Mas fulano é espírita, como sofre tanto? Não, Raul estava no Raul Teixeira, estava indo fazer uma conferência. Como traz, então, ele tem um AVC dentro do avião? É a necessidade de cada um. É o momento. É aquilo que vai lhe promover a possibilidade de se libertar. Gente, é poder caminhar sem o peso do remorso de ações equivocadas que hoje a gente já entende como sendo ações equivocadas. É libertação. Então, esse protetor junto de nós, né, dá forças, ampara, sugere nos momentos do sono. Outro ponto doutrinário. Não estou sozinha. Nenhum de nós caminha sozinho. Nenhum de nós. O que nos falta muitas vezes é abrir o nosso pensamento e estabelecer essa conexão com aqueles que estão em volta de nós. Aí a gente pergunta, como eles nos ajudam? De várias maneiras. Às vezes nós estamos tão fechados na nossa problemática, na nossa dor, nos nossos medos, né? Que eles intuem um amigo. Aí o amigo vem trazer para a gente uma série de palavras de sustentação, de amparo, porque nós não abrimos a possibilidade dessa conversa franca com aqueles que têm como tarefa nos auxiliar a caminhar, a nos amparar, a nos trazer consolo. Né? Consolo não é aquele consolo passar a mão, para dizer você é tão bonzinho, não é isso não. É o consolo de dizer nós estamos com você não está sozinho, enfrenta, vai, ajuda, faz a tua parte. E nem sempre, aí, às vezes, na hora do sono, eles vão e nos trazem, né? E ali, naquele momento, eles falam conosco e nos amparam. Fora isso, quando a gente vai para o capítulo de missão dos espíritos, tem uma questão, né? Ali a gente vê que existem protetores nas cidades, protetores nos hospitais, espíritos que fazem esse movimento da sua tarefa enquanto desencarnados. Eles estão nos hospitais, eles estão nas escolas, eles estão nas repartições, procurando de alguma maneira amparar e auxiliar nas ruas. Né? São a patrulhinha que a gente chama de a patrulha que estão nas ruas, auxiliando, trazendo quantas e quantas vezes, né, trazendo um sentimento na criatura dela poder, de alguma forma, buscar alguém que esteja aberto ao auxílio, e por aí vai. Inúmeras são as formas, né, de auxiliar, e eles se debruçam sobre nós para nos auxiliar a que nós possamos caminhar com segurança. Então, existem no Livro dos Espíritos, no estudo da doutrina espírita, são muitos os pontos doutrinários que nos auxiliam, né,
a que a gente possa construir em nós essa confiança, né? Isso não quer dizer que agora eu vou viver, não vou sair, eu confio em Deus. Tem a nossa parte, né? Diante do mundo em que eu vivo, eu tenho que ter determinados cuidados para não me expor além daquilo que é o necessário. Não tem como. Né? Então a gente vai, eu costumo falar, a gente brinca, doutrina inspira um espetáculo. Né? Quando meu filho principalmente, era jovem, né? E já era um momento difícil. Né? Hoje, então, não sei nem como é que seria, a gente só nasce no tempo que tem que nascer para poder dar conta. Né? Hoje eu não sei como é que eu agiria, mas ele falava assim, mas você, quando era jovem, fazia. Eu falei, erro de programação, devia ter nascido na minha época. Nesta época, não pode. Não é mais possível agir da mesma maneira. Da mesma forma que hoje a gente também vai estabelecendo critérios. Isso é importante. Não é porque eu confio que aí eu vou de peito aberto em qualquer situação. Não é isso. Né? A confiança passa de outra maneira. Né? Ela passa naquilo que é a minha postura, naquilo que eu estou trabalhando intimamente, né? Do que eu estou me movimentando, qual é o móvel da minha ação em torno na sociedade. E aí, a partir daí, a gente vai agindo sem, de alguma maneira, né? Muitas vezes o medo paralisa as nossas ações. Paralisa. Né? Então, esse estado, essa confiança, né? Essa confiança no poder maior, né? Essa confiança em Deus, de que Deus, Pai, amor, né? Inteligência suprema, a gente não sabe nem como definir exatamente, né? Mas através do estudo das leis, nós vamos percebendo e nos aproximando dessa mente. A gente não chega nem perto do que seja a mente divina, mas de alguma maneira a gente vai recolhendo algumas possibilidades e características, e uma delas é essa: o Pai não castiga, Deus não castiga, a lei não castiga. A lei é de ação e reação, causa e consequência, o tempo todo. Ela é muito simples. Não é nada de mirabuloso, não é não. É o que causa dor e o que causa felicidade. Todas as nossas ações. Tanto que a gente não pode nem colocar o que é o bem. O bem depende de para quem é, quando é e como eu vou fazer. Porque o que determina que é bem ou mal são consequências. Não é a ação em si, é a consequência daquela ação. É que vai determinar se aquela ação foi boa ou não. E aí as consequências vão desde um desconforto até um sofrimento superlativo, como ela vai também de uma serenidade interior a uma felicidade plena. E isso é de acordo com cada momento, com cada ação, com cada conquista, com cada possibilidade de cada um de nós. Então, que este ano a gente possa trabalhar um pouquinho essa confiança, né? Essa confiança em Deus, no poder maior, essa confiança em nós também, né? A gente poder confiar que a gente pode porque nós temos amparo, nós temos proteção, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos abrir o nosso coração e fazer uma oração, porque certamente terá alguém, algum espírito, que possa vir nos auxiliar naquele momento, onde quer que a gente esteja. Isso é bom quando isso faz parte realmente, né,
daquilo que eu construí como entendimento da lei de Deus, entendimento da minha realidade, do meu momento, né? E que a gente possa, confiando, estabelecer um novo psiquismo em torno de nós, né? Procurem no momento em que esse monte de notícias que nos deixam perplexos e assustados diante do que está acontecendo, existe uma infinidade de outros grupos e pessoas que estão ajudando, trabalhando, se movimentando, construindo. Vamos unir o nosso pensamento a este grupo para fortalecer não só eles que estão no trabalho silencioso de estabelecer uma nova ordem, né? E que a gente possa ajudar com o nosso próprio pensamento, na confiança de que é possível. O mundo de regeneração está aí. Os contornos todos estão aí, a gente está vendo. Por toda a parte, vamos dizer, intelectual e de auxílio, e de melhorias, e de possibilidades que a humanidade está tendo, está aí. Basta que a gente possa aderir e possa ajudar na construção desse mundo para que a gente possa vivenciá-lo, né? Então, companheiros, para o ano é a nossa campanha. Vamos construir confiança, né? Vamos construir confiança na casa, na espiritualidade que está aqui auxiliando cada um de nós, buscando entender qual é a dificuldade íntima, confiança, abrindo o nosso coração, né? E aí ainda, para a gente terminar, Damião terminou com Maria Dolores, uma coisa lindíssima, eu vou terminar com Paulo, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, internalizar a palavra dele quando ele diz, nos Coríntios, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Que a gente possa construir isso, né? Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que isso seja um mantra para nós. Angustiados, sim, quantas vezes? Porque não é de uma hora para outra que você, não, agora estou bem, nunca mais. Não é assim. Não, a gente vai se decepcionar consigo próprio, né? Vai ter dias de dificuldade, sim. Vão ter dias melhores, dias mais tranquilos, dias com mais felicidade, dias com menos. Este é o nosso momento. Mas é um momento que, dependendo da forma como a gente possa agir, é o que vai nos permitir voos mais altos. Que Jesus nos abençoe e que amanhã possamos pensar nesse dia glorioso, que é o dia da ressurreição, em que ele aparece em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, para dizer, a vida continua. Que Jesus nos abençoe.